Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez nesta manhã. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Shabbat Shalom. Que Deus nos abençoe. Hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é muito séria, é muito realista, é muito verdade. E nós temos que pregar muito a verdade, ensinar a verdade. Porque se nós não fizermos assim, Deus pode se irritar até com o nosso louvor, com a nossa adoração, até com a nossa maneira de chegarmos a Ele. Deus pode se irritar conosco, entendeu? Se nós fazemos da maneira errada da palavra de Deus. Então a pergunta é essa: o qual Deus me deu para trazer hoje para nós aqui da igreja e para você que está assistindo esse vídeo. Será que Deus se irrita quando é uma falsa adoração? É uma adoração que verdadeiramente a pessoa está adorando só ali naquele momento, mas ele não é uma pessoa que verdadeiramente vive a palavra de Deus, vive o querer de Deus, a vontade de Deus. Será que Deus se irrita com essa pessoa? Ela está lá, aparentemente ela está adorando o Senhor ali, mas ela saiu dali, ela já não é aquela mesma pessoa que estava ali na igreja, estava ali adorando o Senhor na igreja. Ela já mudou suas características, já mudou suas maneiras de vida, já não vive mais como um cristão. E será que Deus se irrita com isso? Nós vamos prestar atenção na palavra do Senhor, o qual nós temos para nós nesta manhã, que diz assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai procura para que o adore, em espírito e em verdade. Aonde está escrito isso? Evangelho de São João, no capítulo 4, no versículo 23. Então o Senhor está procurando verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, tanto em espírito quanto em verdade. Em verdade é se vivendo a palavra de Deus, vivendo o querer de Deus, a vontade do Senhor na nossa vida. Isso é adorar o Senhor em verdade. Em espírito, como nós temos que buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força, buscar o Senhor em espírito. Mas veja bem que a Escritura diz assim: a Escritura: é preciso crescer na graça e no conhecimento. 2 Pedro 3, versículo 18. Louvado seja Deus. A realidade que Deus quer que nós crescemos, saber o que o Senhor quer da nossa vida, o que mais o Senhor quer que nós vivemos para fazer a sua vontade. E quanto mais nós crescemos na graça e no conhecimento, mais nós verdadeiramente alegramos o coração de Deus, porque a sua palavra está fazendo um grande efeito em nossa vida. Louvado seja Deus, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. É a mesma coisa de um estudo que você tem que tirar um documento de alto gabarito. Se você não crescer no conhecimento, naquele estudo você não chegará ao seu diploma. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus manda: cresce na graça e no conhecimento. Para saber a vontade de Deus na nossa vida, nós precisamos conhecer mais e mais a vontade do Senhor. Vamos em frente. O meu povo perece por falta de conhecimento. Veja bem, isso está em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3. Não, melhor dizendo, está em Oséias capítulo 4, versículo 6. Depois está em Oséias também 6, versículo 3. Mas esse eu quero falar. É sobre o crescer, precisa conhecer a Deus. Veja bem, o meu povo perece por falta de conhecimento. Veja que tem muitos que não querem aceitar ter conhecimento. Não quer ter conhecimento, e por isso é um problema sério. Veja em Oséias 4, versículo 6, o qual diz que é para que nós
verdadeiramente passamos e lutamos a ter conhecimento. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente, porque tem muitos ensinadores, tem muitos daqueles que estão pregando a palavra, que ele não quer conhecimento, eles querem pregar simplesmente aquilo que eles acham, aquilo que eles se importam. Louvado seja Deus, mas ele não quer, ele não está preocupado com o conhecimento. Oséias 4, no versículo 6, que diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Eu também me rejeitarei você. Quem é sacerdote? Quem é o sacerdote? Hein? A casa do Senhor. Não é aquele que instrui? Não é aquele que ensina? Se é aquele que instrui e aquele que ensina, então esse sacerdote ele rejeita ter conhecimento para passar conhecimento para o povo. E aonde que verdadeiramente, quando essas pessoas vão prestar culto ao Senhor, adoração ao Senhor, o Senhor acaba se irritando com eles, porque eles não estão vivendo uma vida de pessoas que verdadeiramente se condiz com pessoas de Deus. Eles estão vivendo à mercê deste mundo, está vivendo à vontade. Então isso é um problema muito sério. O que diz a palavra de Deus, aí Oséias 6, versículo 3, que nós devemos conhecermos o Senhor e prosseguimos em conhecer. Quanto mais nós conhecemos, mais nós devemos prosseguir em conhecer, em buscar, em querer saber o que Deus quer de nós. Louvado seja Deus. Então nós vamos em frente e vamos ver, porque muitas das vezes a pessoa fala assim: eu conheço, eu sei, mas eu não quero obedecer. E o que pode acontecer com essa pessoa que sabe, conhece e deveria ensinar certo, esse sacerdote, ele não ensina, e aqueles que estão na igreja, por sua vez, até gostam, que não querem aprender também. Então o que acontece é o seguinte: aí o que acontece, que vai acontecer é isso que está aqui, que eu vou dizer para vocês. Olha só, é muito necessário conhecer e prosseguir em conhecer. Veja o que diz Cristo, Jesus, o Messias: aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não se aprontou, receberá muitos açoites. Salvos recebe açoite? Uma pergunta para você. Não é uma pergunta aqui para a igreja: salvo recebe açoite? Não. Se ele é salvo, ele é bem-aventurado. Quem recebe açoite é aqueles que receberá o galadão da perdição. Porque Jesus fala sobre isso, que existem esses dois galadão, o galadão da vida eterna e o galadão da perdição. Então veja bem que em Lucas 2, versículo 47, ele diz: será aquele que sabe a vontade do Senhor, sabe o querer do seu Deus, sabe a palavra do seu Deus, mas não obedece, mesmo sendo crente, mas ele não quer obedecer, mesmo ele estando na igreja, ele não quer obedecer, mesmo ele sendo batizado, ele não quer obedecer. Aqui Jesus disse o seguinte: aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não obedece, receberá muitos açoites. E açoite não é para salvos, açoites é para os perdidos. A realidade é essa. Veja que quando não se importa por servir a Deus de modo correto, isso só serve para irritar ao Senhor. Veja que o Senhor diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as lírias dos vossos instrumentos. Amós 5, versículo 23. Irrita ou não irrita? Amós 5, versículo 23. Olha, afasta de mim o estrépito dos vossos instrumentos e a líria dos vossos cânticos. Eu não quero nem saber, eu não quero nem ver, eu não quero saber de nada. Por quê? Por que isso? Porque Deus se irrita com isso. Veja bem aqui, lembra nessa escritura, no versículo de número
Deus. Ele diz aqui: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouvireis a melodia das tuas lírias. Afasta. Por que o Senhor está mandando afastar? Porque é um povo que até chama pelo nome do Senhor, até quer servir a Deus, mas quer servir do seu modo, do seu jeito, não da vontade do Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, conforme está escrito nas Escrituras. Não querem. Então veja bem que aqui também diz, aqui no livro de Efésios, olha só, vamos em frente aqui: até quando o povo gentios que aceitou a Cristo irritará o Senhor, não querendo obedecer às Escrituras? Nós gentios, precisamos deixar os nossos eu de lado, e se converter às Escrituras, como manda o Senhor, em Efésios, no capítulo 4, versículo 17. Vamos ler aí, Efésios 4, vamos ver aí, Efésios 4, no versículo 17. Você vai ver o Senhor falando com você, comigo, falando conosco. Louvado seja Deus. Efésios 4, versículo de número 17, o que diz a Escritura. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos ver aqui, versículo 17. E isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como anda também os outros gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Nós que aceitamos ao Senhor, ainda que somos gentios, o Senhor nos chamou para obedecer a sua palavra, fazer a sua vontade, não andar como andam os demais gentios, conforme muitos até pregam: vem como está e permaneça do jeito que veio. Não! Precisamos mudar para ser salvos. Precisamos tomar uma nova linha. O que é que diz a palavra de Deus? Se eu não me engano, está escrito lá em 2 Coríntios. Eu não me acordo do capítulo e versículo, mas acho que é Coríntios 5, versículo 17, que diz que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Tudo mudou. O que ele diz aqui: não andeis mais. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os demais gentios, nas vaidades dos seus próprios pensamentos, do seu próprio querer. O nosso pensamento hoje não pode, já não funciona para nos direcionar mais. O nosso pensamento hoje tem que funcionar segundo a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Nós temos que ser direcionados pelas Santas Escrituras, se quisermos nós gentios ser salvos. E eu vou mostrar isso aqui hoje, louvado seja Deus. E isso vos testifico, que não mais andeis como anda pensamento, vaidade de vossos pensamentos, né? Como eu já li. Agora vamos em frente aqui. Vosso pensamento. Como anda hoje os demais gentios, que não aceitou Cristo como seu Salvador, porque do contrário poderíamos trazer a ira de Deus sobre nós, como está escrito em Isaías, no capítulo 65, do versículo 1 ao versículo 8. Eu não vou ler porque é muito grande. Se eu for ler, eu vou tomar muito espaço, mas eu vou te dar uma breve explicação. Eu já até expliquei aqui para a igreja. O que acontece é o seguinte: vamos ler só um iníciozinho aqui para nós ter uma ideia. Olha só: fui buscado pelos que não me perguntavam por mim, fui achado por aqueles que não me buscavam. Um povo que não se chama do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Estendi as mãos todos os dias a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos. De quem ele está falando? Ele está falando de nós gentios. Um povo que você pode prestar atenção, que eles chamam pelo Senhor. É um povo que ainda, até aqueles que
Senhor. Não importa se ele é católico, espírita, umbandista, não importa que religião que ele chama pelo Senhor. Mas isso não quer dizer que ele está alcançando a salvação. Sabe o que está acontecendo? Ele está irritando a Deus por não se converter à palavra de Deus. Infelizmente, isso é uma realidade. Se você ler até o versículo 7, você vai ver que está irritando ao Senhor. Aí o Senhor fala assim, já que ele chama pelo meu nome, e outra coisa, uma das atitudes que aquele que crê no Senhor toma em Deus, é uma afronta para com Deus, é quando crê no Senhor, mas não obedece a sua palavra. Crê na palavra, mas não obedece ela. É um trazer afronta. E o Senhor disse ali na sua palavra que este povo se acha mais santo do que ele. Ele ainda fala assim, e vós dizeis, não chegai vós para mim, porque eu sou mais santo do que tu. A coisa é muito séria. Isso está onde está escrito, pastor. Isaías 65, no versículo de número 1 ao versículo número 7. Mas ele dá um escape para aqueles que se arrependem, para aqueles que verdadeiramente obedecem a palavra de Deus, para aqueles que verdadeiramente querem obedecer, têm interesse em obedecer e viver com Deus. Ele dá um escape no versículo 8. Ele disse, mas aqueles que forem fiel, eu salvarei. Aqueles que forem fiel, eu salvarei. Esse é o versículo 8 de Isaías 65. Então a coisa é muito séria. A coisa é séria demais. Louvado seja Deus. Vamos em frente. Não deixe de ler. Para irritar o Senhor serve. Nós não podemos seguir ao Senhor às cegas, porque isso só serve para irritar o Senhor, como faz os demais gentios. Gentios, converta segundo as Escrituras, porque a desobediência, preste bastante atenção, é um pecado, é uma rebelião. E a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sabia? A desobediência é uma rebelião. Quando a pessoa desobedece, não quer, ele está se rebeliando contra a palavra de Deus, contra o Senhor. E quando ele se rebelia, ele está fazendo um pecado de feitiçaria. E o que a Bíblia diz lá em Apocalipse 21, no versículo 8. Ali diz, nem os mentirosos, nem os feiticeiros, nem os idólatras, nem os adultos, nenhum desses entra no reino de Deus. A realidade é essa. Então veja bem, mas aonde está escrito que a rebelião é como pecado de feitiçaria? 1 Samuel 15, versículo 23. 1 Samuel 15, no versículo 23, diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Porque aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. Acabei de falar com vocês aí agora. Tem pessoas que dizem, eu conheço a Deus, que maravilha, Deus é maravilhoso, eu conheço. Mas não obedece a Escritura, não obedece o querer de Deus, não obedece a vontade de Deus. A vontade de Deus está ali explícita na face da pessoa, diante dos seus olhos, mas você lê e você não crê, você não quer obedecer. Então você diz que conhece a Deus, e a Bíblia me diz em 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4, que aqueles que disserem que conhecem a Deus e não obedecem os seus mandamentos, ele é mentiroso. E eu acabei de citar para vocês aonde está escrito que nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os abomináveis, nem os feiticeiros, nenhum desses entrará no reino de Deus, que está em Apocalipse 21, versículo 8. Confere aí para mim, por favor. Louvado seja Deus. Apocalipse 21, versículo 8. Louvado seja Deus. Então, um povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim.
em vão me adora, ensinando doutrina que são preceitos de homem. Os preceitos dos homens é tudo que é ensinado pelos homens e não pelas escrituras. As escrituras dizem não e o homem diz sim. As escrituras dizem sim e os homens dizem não. Então veja bem aí, está escrito em Mateus 15, versículo 8, versículo 9. Um povo, positivo, um povo que me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora e ensina doutrinas de homens. Eu vou te dar um exemplo, né? Vou te dar um exemplo. Louvado seja Deus, mas daqui a pouco eu vou falar mais. Porque me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Lucas 6, versículo 46. É a pergunta de Jesus para você, para a igreja. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? Agora eu quero falar com você sobre a doutrina de homem. Doutrina de homem é tudo aquilo que é ensinado pelos homens, né? Louvado seja Deus. Que é ensinado pelos homens, que não está na escritura, mas a igreja obriga que o homem faz, ou que o homem não faça. Tem coisas que está na escritura que a igreja não aceita. Por exemplo, vou falar sobre o lava-pé na ceia do Senhor. Para mim é de grande importância, porque eu quero aceitar o que está na escritura, porque eu não quero ensinar doutrina de homem. Por exemplo, o véu para a varoa. Aqui na obra nós ensinamos que ela precisa se cobrir com o véu para orar, porque eu não quero ensinar doutrina de homem, mas eu quero ensinar a doutrina do Senhor. O Espírito Santo fala em vários lugares. Por exemplo, Romanos 16 fala que toda a igreja de Cristo deve saudar uns aos outros com o Espírito Santo. Se é para a igreja de Cristo, então é para mim, porque eu faço parte dessa igreja de Cristo com Messias. Esses mandamentos é para a igreja de Cristo. E muitos dizem que não tem nada a ver, que não precisa. Quando essa pessoa ensina que não precisa, ele está passando para a igreja uma doutrina de homem, porque a de Deus é aquela que está na escritura, ou não? Uma pergunta que eu vos faço, igual Jesus fez para os fariseus. Quando os fariseus batiam em cima de Jesus, perguntando para Jesus com qual autoridade Jesus fazia aqueles milagres, com qual autoridade Jesus fazia todas aquelas coisas. E Jesus perguntou para eles: me responda, se o batismo de João Batista é do céu ou é dos homens? E aqueles homens, com medo de responder, porque eles disseram: se nós dissermos que é do céu, por que não cremos? Por que não creem? É do céu porque vocês não creem. Se nós dissermos que é dos homens, seremos apedrejados por essa multidão que segue Jesus. Agora, uma pergunta que eu faço para você que está me ouvindo nessa mensagem: esses mandamentos que eu vos falei, é de Jesus ou é dos homens? É de Jesus ou é dos homens? Para que você tenha coragem de arrancar ele. Você, como ministro, tem coragem de arrancar ele da igreja, tirar ele, não deixar que aconteça, não ensinar. De quem é esses mandamentos? De Jesus ou dos homens? Fica aí na tua consciência para tu pensar, para tu ter essa coragem de fazer isso. Porque para mim, eu vou dizer para vocês, para mim é de Jesus, o Filho de Deus. É do Messias, o Filho de Deus. Para mim esse mandamento é dos céus, e por isso eu creio. Louvado seja Deus. Aqueles que não creem, ele está simplesmente dizendo para o próprio Deus, para o próprio Filho de Deus e para o Espírito Santo. Infelizmente ele está dizendo: esses mandamentos são dos homens. Mas aí acaba que você ensinando ao contrário, você está ensinando mandamentos de homens, porque você está tirando o que é de Deus.
Você está tirando o que é do Filho de Deus e você está ensinando mandamentos de homens. Aonde que Jesus disse: um povo que me honra com seus lábios e segue ensinamentos de homens e não dele. Ele ensina e você muitas das vezes não acredita. Muitas das vezes aquele que está no púlpito da igreja, está pregando, não acredita naquela realidade que está escrita. E fala que não tem nada a ver, que não tem problema. E aquele povo está recebendo então, agora, doutrina, conforme disse Jesus, doutrina dos homens. Porque se fosse do Messias, teria que estar de acordo com as Escrituras. Porque as Escrituras é do Senhor ou não é? Uma pergunta que eu te faço. Essas Escrituras é de Deus ou não é? Ela é ou não é? Então, eu vou estar falando para vocês, lá em Isaías 65, o Senhor se irrita com aqueles que chamam pelo nome do Senhor, mas não obedecem a sua palavra. Ele afasta de mim, conforme diz em Amós, no capítulo 5, versículo 23, afasta de mim os intérpretes dos teus instrumentos e a lira dos vossos cânticos. Afasta de mim, porque não está fazendo segundo o que o Senhor vos manda. Meu amado, faz o que o Senhor vos manda. É melhor fazer o que o Senhor vos manda para acertar do que não fazer para querer acertar. É melhor fazer para acertar do que não fazer para querer acertar. Pense nisso. Porque em tudo, né, realidade, que precisamos fazer a coisa certa para acertar. Porque se não fazer, certamente estaremos errando. Então, realidade, pense nisso. Me desculpe pela mensagem, mas eu estou entregando-vos o que Deus mandou entregar. E você, louvado seja Deus, certamente ouvirá e receberá esta palavra. Louvado seja Deus, para que tu possa passar também ter parte na primeira ressurreição, o qual o Senhor vai vir buscar a igreja. Não demore, não vai demorar muito. Ele está prestes a vir, ele está prestes a vir a buscar a igreja. Então eu quero te dizer, entre para a palavra. Eu estou te passando aí para seus versículos, capítulo, entra pela palavra, estuda a palavra, aceita a palavra conforme ela é, pois ela é do Senhor. Eu acredito que você não tem dúvida, ela é do Senhor. É ou não é? Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.